Primeiramente, vamos relembrar o que era a semi-reta. Observem só, se eu tenho aqui o ponto A e eu tenho aqui o ponto B, o que era a construção da semi-reta? Ela tinha que ter uma origem, vamos imaginar que a origem está no A, e por ser semi-reta, ela vai passar pelo B e vai se expandir infinitamente para o lado. Dessa forma. Ok? E lembrando que tem que ter essa seta aqui. Para escrever e indicar essa semi-reta, eu faço A, B, que são os pontos, e eu desenho uma linha com uma seta igual a essa. Agora, para a gente indicar um ângulo, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma outra semi-reta partindo da mesma origem, certo? Eu vou imaginar aqui, então, o ponto C, ok? E eu vou simplesmente desenhar uma outra semi-reta partindo também do ponto A, porque a origem das duas semi-retas tem que ser igual. E vai ficar dessa forma. Também com a seta aqui para o lado. Observaram só? Tanto essa semi-reta que vem para o B, quanto essa semi-reta que vem para o C, tem o ponto de mesma origem, que é o A. E essa semi-reta eu vou representar dessa forma. A, C, com aquela linha com a seta em cima. Ou seja, aqui vamos imaginar que é o ponteiro do relógio. E aqui é exatamente o meio, o centro do relógio. A gente tem que considerar algumas coisas. A semi-reta AB e a semi-reta AC, em relação ao ângulo, elas têm um nome, certo? São chamados de lados do ângulo, ok? Por que lados? Porque a gente forma o ângulo com essas semi-retas. Tranquilo? Outra consideração é quanto ao ponto A. Aqui, o ponto A. Ele também recebe o nome em relação ao ângulo. Como ele começa no A, é a origem, certo? Vamos até anotar. É a origem do ângulo. Ele é chamado também de vértice, certo? Vértice é a origem, começa naquele ponto e se expande de um lado e para o outro. E a gente também tem uma forma especial de indicar esse ângulo inteiro. Então, como é que vocês vão fazer? O ponto A é o que está no meio, tranquilo? Aqui a gente tem o B e aqui tem o C. Então, como que eu vou indicar esse ângulo? Eu posso fazer assim, imaginar BAC ou então CAB. Não importa, mas o importante mesmo é que o A tem que estar no meio, porque ele é o vértice, certo? Então, a indicação desse ângulo vai ficar assim, BAC ou então CAB. Mas tem uma coisinha que vocês precisam entender. Como o A é o vértice, imagine que tem um circunflexo aqui. Observe só, no A a gente tem um circunflexo, como se fosse o acento circunflexo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o acento circunflexo em cima do A, ok? Porque é ele que está aqui no meio, tranquilo? Ou então, para facilitar ainda mais, eu posso fazer apenas isso aqui, o A com o chapeuzinho em cima, com acento circunflexo. Vamos ver mais um exemplo, só para deixar bem claro. Então, observem só. Eu tenho esses três pontos, o ponto H, o ponto R e o ponto A. Não esqueçam que os pontos são sempre marcados com letras maiúsculas, certo? E eu vou tentar construir um ângulo aqui. Primeira coisa, eu tenho que determinar quem é a origem. Qual ponto vai ser a origem? Qual ponto vai ser o vértice? Porque isso já muda tudo. Eu vou dizer que o R vai ser a minha origem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma semi-reta indo do R, passando pelo A, e outra semi-reta também indo do R até o H, ficando dessa forma.
Tranquilo? Lembrando que, para ser semi-reta, ele começa aqui, não posso colocar nada aqui embaixo, certo? Antes do ponto R, passa pelo A, certo? E tem que ter essa setinha, indicando que ela segue infinitamente para cima. E aqui a mesma coisa, começa no R, passa pelo H e tem a seta que diz que passa infinitamente para lá, ok? Agora vamos identificar os elementos desse ângulo. Observem só, quais semi-retas eu construí aqui? Foram duas. Foi o R, foram o RA, essa semi-reta, e o RH, essa semi-reta. Ambas com a origem no R. O que isso aqui forma? Elas formam os lados do ângulo. Tranquilo? Agora, quem é a origem? A origem é o ponto R. Ponto R é a origem, que também chamamos de vértice. Tranquilo? E como é que a gente indica esse ângulo? Observem que o R está no meio, entre os dois pontos, certo? Então, a letra R vai ficar assim, ó, H-R-A, ou então A-R-H. Tudo, não importa se esses aqui tiverem posições diferentes, mas o R tem que estar no meio porque ele é o vértice, é a origem. Então, eu só coloco o acento circunflexo em cima do R. Ou então, deixo simplesmente assim, R com o chapeuzinho, certo? Imaginando que aqui, ó, é como se fosse o nosso acento circunflexo. Tranquilo? Se ele está no R, o acento vem no R, certo? A gente vai conhecer os nomes de alguns tipos de ângulos. E tudo vai depender de uma condição. A gente vai classificar, dar nome ao ângulo, dependendo da sua abertura. Como assim? A gente vai já acompanhar. Para começar, a gente vai tomar como base o ângulo reto, que o ângulo reto é aquele que é marcado como se fosse um quarto de uma volta. Imagina que aqui eu tenho o ponteiro, certo? Desse relógio, e uma volta seria simplesmente ela vir até aqui e voltar para o mesmo lugar. Lembram? E meia volta seria como se o ponteiro viesse até aqui, exatamente no outro lado. E um quarto de uma volta é como se ela viesse até aqui. Tranquilo? Exatamente nesse ponto. Então aqui seria a representação de um quarto de volta, ou seja, um ângulo reto. Então aqui a gente vai representar o ângulo reto exatamente dessa forma, como se fosse esse desenho. Desenho uma semi-reta, desenho uma semi-reta, com a origem aqui. E lembra de uma observação que eu fiz? Que o ângulo reto ele deve ter esse símbolo aqui bem no cantinho. Esse símbolo aqui indica que é um ângulo reto, ou seja, representa um quarto de uma volta. Certo? O ângulo raso seria como se fosse meia volta ou então dois ângulos retos. Imaginem só. Aqui eu tenho... Aqui é como se fosse uma semi-reta. Vindo até aqui, passando exatamente até o outro lado, eu tenho uma meia volta. Seria esse ângulo aqui, de meia volta, certo? Mas eu também posso imaginar da seguinte forma. Eu posso pegar esse ponteiro aqui, imaginar que também é uma semi-reta, e posso colocar aqui em cima. Observa só, se eu imaginar daqui para cima e daqui para cá, eu tenho um ângulo reto, concorda? Se eu imaginar daqui para cima e daqui para cá, eu tenho outro ângulo reto, concorda? Então, o ângulo raso ele pode ser definido como meia volta ou então dois ângulos retos, um ao lado do outro. Tranquilo? Conseguiram compreender?
Então, um ângulo raso é como se fosse assim, ó. Eu tenho aqui o ponto do meio. A semirreta que passa para um lado, que passa para o outro, ok? Eu também posso imaginar uma semirreta imaginária aqui em cima. E assim, ó, o ângulo reto aqui e o ângulo reto aqui, certo? Então eu posso definir o ângulo raso como se fosse meia volta, ou então dois ângulos retos lado a lado. Esse ângulo e essa forma de representar aqui, tá? Pode ser assim, com dois ângulos retos, ou então simplesmente assim. Continuando, eu vou ter um ângulo agudo. Para esses dois próximos aqui, na verdade, a gente sempre vai tomar como base o ângulo reto, tudo bem? Vamos imaginar aqui, esse ponteiro maior e esse ponteiro menor que está ali embaixo representam um ângulo reto, aquele ângulo de 1/4 de volta. O que vem a ser o ângulo agudo? O ângulo agudo eu vou representar com esse ponteiro aqui menor, mais fininho. Observem só. Em qualquer posição que eu colocar esse ponteiro aqui, ó, entre esse ângulo reto, deste lado aqui, ele vai ser menor. Concorda? Ó, daqui até aqui é um ângulo reto. Qualquer lugar que eu colocar esse ponteiro entre aqui e até aqui, ele vai ser menor que o ângulo reto. Não é verdade? Ele vai ter uma abertura menor que o ângulo reto. Então, essa é a definição do ângulo agudo, tá? Veja só, eu vou desenhar aqui um ângulo com um ângulo reto imaginário, só para a gente se tomar como base. E o meu ângulo agudo, ele vai ser menor que esse ângulo reto. Observem só. Pode ser feito assim, tá? O ângulo agudo, ele é menor que o ângulo reto. Agora, para o ângulo obtuso, vai ser justamente o contrário. Se daqui até aqui eu tenho um ângulo reto, o ângulo obtuso ele vai ser maior, ou seja, ele pode vir para cá, ó. Certo? Então, ó, daqui até aqui eu tenho um ângulo reto. Se eu considerar essa aqui como uma semirreta e esse outro ponteiro como outra semirreta, eu vou ter um ângulo bem maior que esse reto aqui. Tranquilo? Então, ó, eu vou desenhar algo parecido com aqui. Essa semirreta. Novamente, essa semirreta imaginária que vai representar o nosso ângulo reto. E vou traçar outra semirreta aqui. Observe que aqui eu tenho um ângulo reto e aqui é o nosso ângulo em questão, ó, esse maiorzão aqui em vermelho. Tá? Esse é o nosso ângulo obtuso. A característica do ângulo obtuso é que ela vai ser maior que o ângulo reto. Agora a gente vai ver o uso do transferidor. O transferidor é uma ferramenta, uma espécie de régua, bem interessante para que a gente possa medir facilmente a abertura de um ângulo e a gente já pode determinar em graus, certo? O meu transferidor é nesse modelo aqui. Tem alguns que tem apenas essa parte de cima, mas não tem problema. Os transferidores têm essas linhas aqui, parecida com a régua, certo? Cada pontinho desse aqui vai representar 1 grau. E aqui eles têm umas medidas já um pouco destacadas. Por exemplo, tem o ponto 0, aqui tem 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aqui ele vai aumentando. 100, 150, 180, certo? E aqui ele vai aumentando ainda mais. 230, 270 e chega aqui 350 até completar no zero de novo. Daqui para cá, né, tem ainda mais 10 graus. Então ele faz uma volta completa de 360 graus. Então aqui eu tenho um total de 360 risquinhos. A circunferência que é dividida em 360 partes iguais. Agora, como eu uso o transferidor para determinar a medida de algum ângulo? Vou desenhar aqui alguns ângulos para vocês, de acordo com o que a gente já aprendeu antes. Então vamos lá. Desenhei aqui os ângulos que a gente já estudou em aulas anteriores e a gente vai utilizar o transferidor para determinar o seu ângulo, a sua abertura e também saber como é que a gente escreve, como é que a gente representa. Observem só, nesse meu transferidor, bem aqui no meio, tem uma espécie de um ponto, uma marcação. Consegue perceber? Ele é meio que destacado. Esse ponto aqui, para eu poder determinar a abertura de um ângulo, eu tenho que colocar ele no vértice daquele ângulo. E vocês lembram quem é, não é? O vértice é o ponto de origem das duas semirretas que formam um ângulo. Por exemplo, aqui nesse primeiro desenho, que eu tenho esse ângulo aqui, o vértice é o P, certo? Eu tenho aqui PR e PQ. Então, esse é o meu ângulo, RPQ, ou então QPR. Lembrando que eu posso fazer assim, ó, RPQ. Como o vértice está no P, eu faço isso aqui, porque o ângulo está aqui nesse ponto P, certo? Então eu vou colocar esse meu ponto central aqui do meu transferidor e vou centralizar, ó, o ponto zero nessa reta aqui de cima, certo? E vou encaixar aqui, observem só, ficou o zero aqui certinho. Então eu centralizei o centro do transferidor aqui no ponto P e o zero eu coloquei ali no sentido da semirreta PR. Eu observo aqui na semirreta PQ que ele está em cima do 90, certo? 0 aqui e 90 aqui. Isso aqui indica que esse ângulo tem uma abertura de 90 graus. Essa representação, então, mede 90 graus. E vocês se recordam que essa representação aqui é aquele 1/4 de volta que a gente já viu tantas vezes? Então, ó, essa representação aqui, quando for 90 graus, eu posso fazer isso aqui, ó. É o ângulo reto, certo? Então, o ângulo reto, ele mede 90 graus. E a gente pode fazer da seguinte forma, ó. Podemos colocar a letra M, o ângulo em questão, RPQ, igual 90 graus. Tranquilo? E lembrando que isso aqui é um ângulo reto, não esqueçam. E no próximo, como é que a gente pode analisar? Veja só, eu tenho o vértice O e a semirreta OA e a semirreta OB. O meio, então, é o O. Vou colocar assim, A, O, B, com o acento circunflexo em cima do O, porque ele é o vértice. E vou fazer da mesma forma. O meu centro do transferidor eu vou colocar aqui nesse vértice. O zero eu vou colocar na semirreta OA e vou ver onde que ele está indo. Observe só, aqui ele está quase chegando em 40 graus, 39, certo? Ele quase chega em 40 graus. Então ele está medindo 39 graus. Então a gente pode fazer assim, ó, M do ângulo igual 39 graus. E observem só, esse ângulo mede 39. Esse nosso último ângulo mede 90 graus e ele é o ângulo reto. Lembra como é que a gente chama os ângulos menores que o ângulo reto?
é chamado de ângulo agudo. E esse próximo aqui, ó, vai ser da mesma forma. O vértice está no ponto O. Então, a gente tem a semirreta OK e a semirreta OP. O ângulo, então, fica assim, ó, QOP, certo? E vamos determinar aqui quanto que ele vale. Da mesma forma, eu vou colocar o centro aqui no vértice, alinhar com 0 e ver quanto que vai dar do outro lado aqui, ó. Deu aqui 150, certo? Aqui está no 0 e aqui deu em 150. Significa, então, que ele mede 150 graus, certo? E também a gente pode fazer assim, ó, M de medida, QOP igual 150 graus. E lembra o seguinte, 150 é maior que o ângulo reto de 90 graus. Então, ele é chamado de ângulo obtuso. Não esqueçam. Ângulo obtuso são aqueles maiores que 90 graus. E para terminar, a gente tem esse último aqui, tá? O vértice é o ponto E, a gente tem essa reta, é D e EF. Então, o ângulo a gente vai fazer assim, ó, D, E, F, com o circunflexo em cima do E. Vou alinhar aqui o centro do transferidor exatamente no vértice E. E aqui a gente observa, ó, começa no 0 e vai até 180 graus, tá bom? 180 graus. Então, DEF mede 180 graus. Ou seja, M igual 180 graus. E outro detalhe importante, essa representação aqui é exatamente aquela meia volta, certo? É a meia volta. E lembram como é que a gente chama a meia volta? É o ângulo raso.